este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos, eu, Priscila Yasbeck, hoje sem a presença de Thaís Herédia, mas ela tá de volta amanhã, mas com a companhia de vocês, nossos queridos ouvintes, para trazer as principais notícias da economia aqui no Brasil e também no mundo. Bom, começo falando sobre o otimismo do mercado depois da decisão de juros do Banco Central americano na semana passada, porque essa segunda-feira já começa com uma cara diferente, com o mercado questionando se não foi um otimismo exagerado, a leitura do mercado de que o Banco Central americano pode desacelerar a alta dos juros lá nos Estados Unidos. Queria trazer aqui a fala de um analista que foi escutado pela Reuters, que resume muito bem o quadro. Ele disse que a reação do mercado pode ter sido exageradamente positiva, que ele ficou intrigado com a leitura otimista do mercado, porque não há nada muito consistente nas falas do Jerome Powell da semana passada, que é o presidente do Banco Central americano, que garanta que o Fed vai abandonar os aumentos agressivos das taxas, já que a inflação continua muito acima da meta. Então, um analista consultado pela Reuters aí trazendo um tom desse questionamento que o mercado começa a levantar nessa semana, se os investidores não teriam reagido de forma exageradamente positiva na semana passada. E por que essas falas começam a pipocar esses questionamentos sobre os próximos passos do Fed? Na sexta-feira saiu o dado do PCI, que é a inflação mais observada pelo Banco Central americano, que mostrou uma aceleração em junho e também a inflação no núcleo do PCI acima do esperado pelo mercado. E hoje, nessa segunda-feira, saíram dados de PMI da China e também os PMIs de indústria na Europa, na França, na Itália, na Alemanha, todos eles abaixo dos 50 pontos, o que indica contração. Então, aquele discurso, tanto do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, quanto do presidente americano, Joe Biden, afastando o risco de recessão, dizendo que o PIB americano da semana passada, que mostrou aqueles 2 trimestres de queda, não configura de fato uma recessão. Ainda que a leitura extraoficial da maioria dos economistas é que quando uma economia apresenta 2 trimestres seguidos de queda, isso configura uma recessão técnica. Mas eles tentaram nos discursos afastar esse temor de recessão, tanto o Jerome Powell antes de sair o dado do PIB, falando que não tem recessão, que a demanda tá forte, que o mercado de trabalho tá aquecido, quanto o Biden depois, que falou, não, a nossa leitura não é de recessão, ainda que o pessoal esteja falando sobre recessão técnica, o mercado de trabalho tá aquecido. Então foram nessa linha. Mas, além do PCI, que saiu na sexta-feira, bem pressionado, também saiu o dado de salário dos americanos, que subiu no maior ritmo em 21 anos. Então, isso também joga ainda mais pressão para essa questão de inflação, que, consequentemente, joga pressão também para juros, e juros subindo nos Estados Unidos acendem um alerta para o mundo todo. Mas, esses questionamentos, eles surgiram ainda assim, as apostas majoritárias são de que o Fed, o Banco Central americano, vai sim desacelerar o ritmo de alta dos juros nos Estados Unidos, e o próximo aumento a ser promovido pode ser um aumento de 0,5 ponto percentual em vez de 0,75, como o Fed decidiu nas últimas 2 vezes. Um outro ponto que também trouxe otimismo para o mercado são os balanços corporativos, especialmente os das Big Techs, que vieram melhores do que o esperado. Então, na sexta saiu também Apple e Amazon, e aí veio na mesma linha também de Netflix, Google e Microsoft, que foram balanços que não foram inteiramente positivos. Se você olhar os dados nas entrelinhas, tem alguns sinais ali preocupantes, mas como o pessimismo estava muito grande, só de eles terem vindo um pouco melhor que o esperado já trouxeram aí um impulso para as ações. O único que descolou mais foi o Facebook, que apresentou a sua primeira queda trimestral na receita da história e traz sinais de alerta também para o futuro. Além das Big Techs, também a Chevron, a Exxon, que são americanas petrolíferas gigantes, das maiores do mundo, se juntaram também a Shell e a Total, que na semana passada divulgaram recordes de receita no segundo trimestre do ano. Então isso também impulsionou aí os mercados, trouxe um otimismo para os mercados. E seguindo esse impulso que é trazido pelas empresas, na Europa os índices subiam agora pela manhã dessa segunda-feira, puxados pelas projeções super otimistas de lucros do HSBC, que é o maior banco europeu, e também pela previsão de altos. Para fechar aqui nossa abertura, os futuros americanos estavam abrindo em leve queda, depois das fortes
fortes altas na sexta, que, como eu disse, as bolsas fecharam em Nova York no maior ganho mensal desde 2020, impulsionados por essa redução no alívio do Fed, também por uma impressão de que agora que configurou a recessão técnica, talvez o mercado possa virar a página. Falei sobre isso na semana passada, tinha uma expectativa até do mercado de alguns analistas dizendo, melhor que já se configure a recessão técnica, porque daí aquele pessimismo, aquela incerteza de quando que vai vir, já se concretiza e a gente vira a página, segue em frente. Então, isso também acabou impulsionando os índices, mas hoje o mercado já está começando a trazer essas incertezas. Na Ásia, os índices também fecharam em alta, puxados por uma notícia de que a principal autoridade de regulação da bolsa chinesa, que seria o equivalente ao presidente da nossa CVM aqui, disse que a prioridade do órgão hoje é trazer estabilidade para o mercado. Então, uma fala dessa, em meio aos apertos regulatórios na China, trouxe também um sinal de alívio ali para o mercado e as ações subiram. Agora, queria fazer um paralelo aqui sobre o que está acontecendo no mundo com uma informação importante, uma decisão importante que acontece aqui na nossa economia nessa semana, que é a decisão da taxa básica de juros da economia da Selic. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, começa a sua reunião amanhã e vai definir, então, a nova meta para a Selic na quarta-feira. Por que que isso se relaciona com o que está acontecendo lá fora? Porque toda vez que o Banco Central americano sobe ou é muito agressivo com juros lá, isso sobe a régua para aumento de juros no mundo todo. Então, com essa perspectiva de que o Banco Central americano pode ser mais suave, desacelerar o ritmo de altas por lá, aqui também há uma expectativa de que o nosso Copom pode encerrar o ciclo de alta da Selic nessa quarta-feira, então promover o último aumento desse ciclo de alta da Selic na quarta, subindo a Selic em 0,5 ponto percentual para 13,75% ao ano. Havia uma dúvida se a Selic passaria de 14%, cada vez o mercado estava prevendo algo, mas depois dessa visão, essa leitura mais suave do Fed lá fora, tem uma expectativa de que a nossa Selic pare em 13,75% ao ano. E a gente falou sobre isso com o nosso especialista CNN em economia, economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Vamos ouvir. Já era minha expectativa há algum tempo que agosto seria a última, né? Havia aí uma dúvida, 0,25, meio ponto. Eu estou acreditando que seja meio ponto, né? A gente vai chegar em 13,75, mas já era a nossa taxa final já há algum tempo, né? A próxima decisão seria muito em cima do processo eleitoral. Você tem aí um processo de desinflação que está acontecendo agora, apesar da piora da inflação do ano que vem, mas essa queda de commodities que a gente está vendo acontecer agora, justamente essa recessão mundial que está se acelerando, a gente viu isso acontecer com mais intensidade agora na economia americana, coloca de fato uma percepção de que, olha, talvez a gente chegou de fato no ponto final de alta da Selic, é agora em agosto, vai chegar em 13,75, o BC vai ficar com essa taxa pelo menos quase um ano, até metade do ano que vem, para conseguir trazer a inflação não só mais de 2023 para baixo, mas também 2024, né? Porque a gente começa a ficar um pouco mais preocupado, não só com o ano que vem, mas daqui 2 anos, né? A gente começa a ver taxa de crescimento começar a cair nas expectativas, taxa de inflação começar a subir em 2024. Então o BC tem um trabalho longo aí pela frente para lidar com essas expectativas de inflação ainda crescentes, e para isso acontecer, para ele baixar essa expectativa, ele vai ter que manter a Selic alta durante um bom tempo. Mas 13,75 me parece uma taxa razoável para a gente conseguir fazer isso. Pode subir mais? Pode. Eu acho que não é durante o período eleitoral e talvez mais para o final do ano, mas aí vai depender do que for o resultado do ciclo eleitoral e do que o próximo presidente prometer em termos de política econômica. Aí você pode trazer mais riscos para o ano que vem, que pode fazer com que o Banco Central tenha que se movimentar de novo. Não é um cenário básico agora, mas infelizmente tem uma janela aí que a gente vai precisar ficar atento, especialmente no quarto trimestre desse ano. O Sérgio Vale falou aí da expectativa, né, que casa com a expectativa da majoritária do mercado de aumento de 0,5 ponto. Isso gera uma forte discussão, esse aumento de juros, né? Então, os economistas, principalmente no mercado financeiro, falam que o Banco Central está certo de aumentar juros porque precisa ancorar as expectativas de inflação. Por outro lado, os empresários, as empresas que sofrem com o aumento dos juros, falam que esse aumento dos juros não está ajudando muito a combater a inflação, porque a inflação está vindo muito, não só por questão de demanda, que é algo que o aumento da taxa de juros consegue contornar, mas é uma inflação que está vindo de choque de oferta, por causa de aumento de custo de energia, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, e também de outros preços por causa de escassez na oferta de matéria-prima, guerra na Rússia e na Ucrânia, os gargalos provocados por lockdowns na China. Então, tudo isso são questões que não são contornadas com o aumento de juros. Então, tem essa forte discussão, eu coloquei isso também para o Sérgio Vale, mas ele falou, olha, Pri, o ponto a inflação está sendo combatida
pelo Banco Central sozinho, porque existem duas formas ali de controlar esse aumento da inflação. Seria o governo conter o aumento de gastos, isso diminui o risco fiscal, diminui o dólar, traz uma perspectiva de segurança aqui para as nossas contas públicas, isso acalma um pouco a questão da inflação, né? Com o dólar mais baixo, isso traz uma perspectiva de inflação menor e também de juros, tudo melhora. Porém, o que o Sérgio Valli observou é que o Banco Central está sozinho nessa tarefa de contornar a inflação, porque o outro jeito de contornar a inflação é subindo juros, encarecendo o custo do dinheiro, o que inibe, né, a demanda e o consumo e acaba trazendo os preços para baixo. Como o Banco Central está sozinho nesse combate à inflação, porque o outro ponto de combate seria a redução dos gastos públicos, o controle dos gastos públicos, isso não está acontecendo, porque os gastos só estão aumentando com a proximidade das eleições, ele acha que o Banco Central tem que ser mais duro, porque está sozinho nessa tarefa. Então, fica essa discussão aí importante. E aí, falando ainda sobre nossa política econômica aqui nacional, queria trazer dois destaques. O primeiro é que os estados de São Paulo e do Piauí conseguiram uma liminar no Supremo Tribunal Federal para conseguir a compensação das perdas de arrecadação com o ICMS, um imbróglio aí que estava preocupando muito os estados. Então, com essa decisão, há uma expectativa, inclusive, que essa decisão tenha aberto um precedente para que outros estados também consigam essa compensação das perdas com aquela limitação que aconteceu do ICMS por parte do governo federal. Então, o governo federal compensando essas perdas. Teve uma outra decisão importante também no fim de semana, que foi a decisão sobre o IPI, né? Então, a redução, o corte de 35% do IPI para a maioria dos produtos industrializados no país, o que atinge cerca de 4 mil produtos, e também a redução adicional do IPI de 18% para 24,75% para os automóveis, o que deixa ali o percentual de redução do IPI equiparado entre os automóveis e outros produtos. Por que eu quero relacionar essas duas notícias? Porque uma fala sobre o governo federal compensando os estados pela perda de arrecadação com ICMS, que foi uma medida tomada, a redução do ICMS, para conter o preço dos combustíveis. Redução do IPI, do Imposto sobre os Produtos Industrializados, é uma outra medida que também abre uma renúncia fiscal, ou seja, o governo deixa de arrecadar com esses impostos. E aí é importante dizer que tanto o IPI quanto o ICMS são impostos que são base para o dinheiro que vai para setores como saúde e educação. Então, os economistas especializados em finanças públicas, eles já apontam uma preocupação muito grande com essas medidas, com essa redução desses impostos, justamente porque com a queda da arrecadação desses impostos, há uma previsão de piora nos gastos com saúde e educação, que são duas áreas essenciais em termos de investimentos aqui no nosso país. De certa forma, a arrecadação elevada dos estados recente por causa de aumento da inflação e justamente da arrecadação com o ICMS, que no começo do ano foi muito alta, porque o preço dos combustíveis aumentou, traz uma impressão de que a arrecadação está muito positiva, o governo federal tem ressaltado isso, mas o que todos os economistas dizem é que essa arrecadação é uma arrecadação temporária, essa arrecadação alta, porque é fruto justamente desse aumento de inflação, desse aumento do preço dos combustíveis. Então, a preocupação que fica é com o que está por vir, quando essa arrecadação cair e os impostos ficarem, né, nessa alíquota mais baixa, como foi definido por essas medidas. Então, há uma preocupação muito grande em termos de arrecadação para os estados estão se mobilizando, conseguiram então essa liminar no STF para ter essa compensação, mas ainda que isso seja positivo do ponto de vista dos estados, mais uma vez o governo vai ter que compensar, abrir os cofres públicos para fazer essa compensação. Então, é mais uma notícia que traz mais do mesmo, mais gastos públicos agora que trazem uma perspectiva, uma preocupação com o que vai acontecer com as contas públicas adiante. Eu perguntei para o Sérgio Valli exatamente como que essas medidas, essa redução do IPI pode chegar no consumidor final, porque além dessa questão de o governo não ter falado qual que é o tamanho da renúncia fiscal com essa redução do IPI, além dessas questões sobre orçamento público, sobre muitos gastos que estão concentrados agora, de olho nas eleições, que podem prejudicar as contas públicas adiante, ainda tem uma crítica também sobre a eficácia dessas medidas, porque ao fazer várias medidas ao mesmo tempo, o que alguns especialistas dizem é que essas
medidas elas não chegam no seu efeito completo para o consumidor final. Era melhor que elas fossem escalonadas, porque aí também o efeito ele vai sendo mais repassado para o consumidor final. Além disso, as indústrias, como tiveram suas margens e seus lucros muito pressionados, até por causa de crise, de pandemia, com falta de insumos, de matérias-primas, muitas vezes elas estão com essas reduções de impostos que vão acontecendo, elas vão embolsando essa redução de lucros, digamos assim, essa redução de custos, digamos assim, em vez de repassar essa redução de custos para o consumidor final. A gente vai ouvir então a opinião do Sérgio Vale sobre mais essas medidas. É diferente do que a gente viu acontecer no ICMS de combustíveis de energia, que foi uma queda forte, intensa, localizada. A gente está vendo esse efeito acontecer para o consumidor final. Quando a gente vê isso, essa redução do IPI para produtos industrializados, a gente tem de fato um efeito difuso, acaba não chegando integralmente para o consumidor, porque a indústria no geral tem passado mais dificuldades do que os segmentos de commodities, e por conta disso essa recomposição de margem acaba acontecendo, ou seja, a indústria acaba absorvendo um pouco dessa queda do IPI e acaba não repassando para o consumidor final, por conta desse enfraquecimento da indústria que a gente está vendo acontecer ao longo dos últimos anos. Agora o ponto central, né, Pri, aqui é toda essa bagunça tributária que a gente está vendo acontecer esse ano, é uma oportunidade perdida que a gente teve em relação a fazer uma boa reforma tributária que conseguisse trazer homogeneidade de impostos em nível federal, estadual e municipal, e a gente está aí mais do que ajudando, a gente está distorcendo mais o sistema tributário no Brasil. Né? Além de distorcer, você está colocando aí também um perigo à frente, porque toda essa diminuição de arrecadação, no momento que a dívida ainda é elevada, você tem uma estrutura ainda de gasto público muito complicada, você coloca aí uma pressão fiscal para governo federal, estados e municípios a partir do ano que vem muito grande. Então o governo está fazendo toda essa bondade fiscal esse ano com desejo eleitoral, e quem vai pagar a conta é a gente também a partir do ano que vem. Bom, então o Sérgio Vale aí falando sobre esses dois alertas, né? Um sobre a oportunidade perdida de uma reforma ampla tributária, então essas reduções e desonerações que vão acontecendo de forma pingada, e a outra questão também os impactos disso para as contas públicas. Um outro ponto central dessa discussão sobre redução do IPI é a Zona Franca de Manaus, porque a Zona Franca de Manaus tem incentivos tributários para ter impostos menores, justamente para ser vantajoso para as empresas irem para lá e desenvolver a região. Então, houve um incentivo muito grande para a região em termos de desoneração de impostos, justamente para isso. Quando o governo desonera os impostos no resto do país, essa vantagem tributária da Zona Franca de Manaus se perde. No decreto do sábado, falando sobre o corte do IPI para todo o país, o governo falou que esses cortes observam a decisão do STF, do ministro Alexandre de Moraes, que foi tomada em maio, de manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. Mas o governo não detalha como que vai fazer isso, já que reduziu o imposto para a maioria dos produtos industrializados em todo o país, não disse como que vai manter essa vantagem, essa competitividade da Zona Franca de Manaus. E aí isso leva a uma discussão que é muito antiga sobre a função da Zona Franca de Manaus e a efetividade da Zona Franca de Manaus. Eu conversei com isso também com o Sérgio Vale e ele falou que, de fato, há uma percepção de que os incentivos na Zona Franca de Manaus não trouxeram uma redução de preços ou benefícios em termos de produtos para o resto dos produtos que ali são produzidos para o resto do país, também desenvolvimento da região. Então, o que ele diz é que, numa reforma ampla tributária, deveria ser discutido como que a Zona Franca de Manaus vai ser vista e projetos que poderiam ser, inclusive, sustentáveis, com uma visão de sustentabilidade para a região, para que houvesse algo mais focado, específico para as necessidades da região. O que acontece nesse cenário em que a desoneração acontece para o país todo e a Zona Franca de Manaus perde a sua vantagem tributária é que há uma insegurança muito jurídica na região. Inclusive, a Carol Queiroz, que é a nossa repórter da CNN lá de Manaus, já tinha me falado que várias empresas estão deixando a região ou reduzindo as suas operações na região, já que Manaus fica muito longe do resto do país, o custo do frete já é maior, então sem vantagem tributária não tem por que as empresas manterem as suas operações ali. Então é uma discussão profunda que acontece e inclusive que não deve se fechar tão cedo, porque parlamentares da bancada amazonense dizem que vão entrar com recursos judiciais para barrar esse decreto do governo, para questionar na justiça esse decreto do governo, que prejudica justamente a Zona Franca de Manaus. A ver como que essa situação se desenrola. Tudo certo, nada resolvido. A gente encerra o CNN Money desta segunda-feira por aqui, com grandes expectativas para essa semana. Tem Selic na quarta-feira, o payroll nos Estados Unidos, dados de emprego nos Estados Unidos, que devem trazer aí um termômetro um pouco mais claro da situação da economia americana, entre as dúvidas ali de recessão ou de mercado de trabalho
trabalho aquecido, a expectativa é uma desaceleração nesses dados de emprego, vamos ver como que ficam, e também quais são as expectativas que trazem aí para o resto do mundo. Uma ótima segunda-feira a todos, amanhã tem mais. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.